Então aqui nós temos essas questões aí, beleza? Vamos lá então? Então aqui, ó. O engenho, o complexo do açúcar, beleza? Pessoal, nós temos um testemunho, né? Nós temos uma fonte histórica, né? O que é uma fonte histórica? É um objeto, é um conhecimento, é uma prova, né? É um relato, né? Pode ser vários objetos, uma fotografia, pode ser um escrito, um diário de alguém que presenciou um fato importante e que ele deixou registrado esse acontecimento. Então nós temos aqui o registro de um religioso da época, que viveu na época, né? Que era o padre jesuíta André João Antonil, tá? Pseudônimo de João Antônio Andreoni, que ele esteve na colônia portuguesa da América entre os séculos 17 e 18. E ele escreveu sobre os engenhos, né? O ser senhor de engenho é o título a quem mais muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, obedecido e respeitado por muitos. Tá? E se for, qual deve ser homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. Aqui então ele compara a posição de um senhor de engenho no Brasil com um nobre, né, que residia junto ao rei, aquela pessoa que estava próxima ao rei ali. Então, essa pessoa próxima ao rei tinha grande influência social, tinha grande influência política muitas vezes, então eles tinham muito poder, né? Então, eles eram esses senhores de engenho, né? Eles não estavam próximos aos reis, porém, o status que eles adquiriam pela sua riqueza, né? Pela sua força, seu poder político e econômico, eles eram considerados, né, superiores, vamos dizer assim, tá? Enfim, então tem mais descrições aqui. Então aqui, ó, vamos lá. O engenho, que é o complexo do açúcar. Pessoal, o engenho, na verdade, é o local, né, onde era fabricado o açúcar. Tá? Ele era composto por lavoura canavieira, as instalações onde a cana era transformada em açúcar e das moradias de proprietários e trabalhadores. Eu selecionei aqui, pessoal, algumas imagens, algumas fotos aqui sobre o engenho, tá? Vamos ver, a gente consegue ter aqui. Aqui, no caso aqui é uma roda, essa roda de engenho que fala, né? É um mecanismo onde era prensado a cana, tá? Esse aqui é um recente, mas o colonial era muito maior. Vamos ver se consegue pegar outro aqui. Aqui nós temos aqui, ó, um engenho médio, né? Vamos dizer assim, que era aqui, ó. Aqui nós temos o trabalho escravizado, né? Nós temos as pessoas aqui. Nós temos aqui onde eram prensadas para tirar o caldo de cana, né? Que era transformado em melaço, cozido e depois em açúcar. Tá? Então nós temos aqui essa gravura, né? Essa pintura, essa obra de arte, tá? Que mostra o cotidiano do Brasil durante esse período. Tá certo? Nós vemos aqui objetos nas paredes, tal. Beleza? Vamos ver outras formas de engenho. Aqui, ó. Basicamente aqui nós temos a organização, né, de como que era um engenho. Então, o engenho era composto, né, por essas construções, tá? A casa grande, nós temos as roças, né, que eram as hortas, né, que eram plantadas as comidas para os legumes para a subsistência. Tinha a senzala, onde os escravizados eles eram acondicionados, tá? Era tipo um local onde eles podiam dormir, passar um tempo lá, tá? Onde eles dormiam, onde eles ficavam. Nós temos a moenda, que é o local onde realmente se produz a cana, tá? Que mais? Nós temos o canavial, né, onde planta cana. Então, toda essa extensão, isso aqui é um desenho apenas, né, uma representação de o que continha nos engenhos de cana-de-açúcar, beleza? Vamos ver se a gente acha outras imagens aqui. Ouro Branco, vamos ver. Já tem isso aqui. Aqui nós temos essa roda gigante que eu falei para vocês, essa roda grande aqui, né? Olha lá. Então nós temos aqui a representação do engenho. Então nós temos essa engrenagem muito grande, muito pesada. Ela tinha que ser movida por animais de carga, né? Bois, né? Ou jumentos, basicamente eram bois que tinham mais força, né? Então eles giravam essa roda e era produzido o melaço aqui, beleza? Eles tinham que produzir esse melaço para a fervura da cana. O que mais que nós temos aqui? Ver se tem outras imagens aqui. Aqui também nós temos outra representação de um engenho aqui dessa roda, né? Outra parte importante, pessoal, era como era a energia utilizada para a moenda da cana. Nós temos a tração animal, né? E também nós temos aqui os mecanismos, né, hidráulicos. Era por isso que era importante quem escolhia o lugar para se fazer a lavoura
era importante conhecer se tinha veios de água, né, que pudesse ser utilizado, canalizado para mover essas rodas aqui, né, que essas rodas moviam as engrenagens, que moviam também os rolos, né, para poder moer a cana. Outra parte importante, informação importante aqui, pessoal, é que nós temos aqui várias tarefas diferentes, tá? Aqui nós temos o escravizado que fazia o transporte, aqui ele já está fervendo o açúcar, você pode prestar aqui, né, vendo o melaço. Aqui eles estão transportando aqui um pouco do melaço aqui eles estão moendo a cana, tá? Então tinham várias tarefas, né, várias divisões de tarefas no processo da produção do açúcar, beleza? Então voltando aqui, nós temos... Tá. Grande parte dos engenhos também contava com uma capela, tá? Onde eram realizados casamentos, missas e festividades previstas no calendário da Igreja Católica. Era muito importante, pessoal, essa ligação religiosa, né, entre as autoridades religiosas católicas e os senhores de engenho. Tá? Nós vamos ver, pessoal, que esse espaço aqui social também era um espaço também de resistência, tá certo? Os escravizados, eles tinham a sua própria cultura, a sua própria religião, e muitas vezes entrava em choque com a religião portuguesa, né, que era o catolicismo. Tá? Então, esse é um tema que a gente vai abordar mais lá na frente. Tá? A produção do açúcar era feita em várias etapas. Após a colheita, a cana era levada até as moendas, onde era moída em cilindros de madeira para extrair o caldo. A moagem podia ser feita com o uso da força da água ou tração animal. É o que nós falamos, né? Então tinha a supervisão do mestre do açúcar e o caldo era cozido até virar um melaço, o qual era depositado em formas de barro para purgar. O que é purgar, né? Vamos ver o significado aqui. Tem purgar? O que tem? Depurar, purificar, né? Então, purgar significa purificar o açúcar, tirar as impurezas, tá? Depois o produto era exposto ao sol por até 20 dias, pesado, empacotado e enviado para a Europa. Tá? Então era uma fábrica, né, de produção de açúcar. Beleza? Então vemos também aqui que tinha várias etapas, tá? Vários momentos da produção do açúcar. É importante perceber que a organização do espaço do engenho, que era uma grande propriedade latifundiária, refletia as relações sociais e de poder que envolviam a sociedade colonial e o processo produtivo do açúcar. Então, pessoal, isso aqui está basicamente no nosso objetivo de aula, é nós entendermos como era a sociedade açucareira no Brasil naquele período. Né? Então, nós temos uma atividade econômica, que era extrair o açúcar, tá? Uma atividade diversificada, que exigiam várias atividades paralelas. Tá? Existiam pessoas diferentes nesse processo. Haviam pessoas que eles eram escravizadas de outros lugares do mundo, da África, tá? Pessoas com costumes, pessoas com atividades diferentes, né? Que entravam em choque com essa relação desigual. Tá? Era uma grande propriedade latifundiária, que ela era o senhor, como nós vimos, ele tinha o poder de vida e de morte, certo? E ele escravizava as pessoas para o trabalho. Tá? Essas pessoas eram punidas, elas eram castigadas por não fazerem muitas vezes o trabalho. Tá? Então era uma relação conflituosa, né? Não pensa que é uma fábrica onde todos se entendem, né? Todos têm aquela boa vontade de fazer as coisas. Não, era um lugar de exploração, tá? Um lugar de exploração mesmo. Tá? Aqui, ó, a Casa Grande era a residência dos senhores de engenho, o centro administrativo e religioso da propriedade. Então, o patrão, ele cuidava desde a comida até a religião, vamos dizer assim, tá? Eles se sentiam donos de tudo. Os padres eram submissos a eles. Então, tinha essa relação aí de poder, né? Nós estamos estudando a relação de poder. Como que era o poder na época? O poder era o quê? Os senhores de engenho dominavam todo o aspecto produtivo e religioso da sociedade. Tá? As primeiras construções com paredes de barro e teto de sapê ou folhas de palmeira tornavam-se depois mais sólidas com alicerces de pedras e telhados de barro. Tá? Os escravizados habitavam a senzala, que era uma construção precária, né? Em geral em forma de grandes pavilhões térreos divididos em cubículos destinados a casais ou indivíduos solteiros ou sem divisões destinadas a abrigar vários membros da família. Então nós vemos essa diferença aí, né? Essa diferença muito grande, né? Entre quem realmente trabalhava e os dominantes, e os senhores de engenho, né? É a imagem que nós mostramos aqui.
Cadê? Vamos procurar a imagem que a gente procurou aqui. Aqui, ó. Aqui. Esse aqui é um exemplo, né? Como que nós acabamos de ler, certo? A senzala era um casarão, né? Um casarão, aliás, um armazém, né? Um galpão, né? Mal fabricado, né? Porque não tinha cuidado, né? As pessoas que moravam aqui não eram consideradas pessoas, eram consideradas propriedades, era como se fosse um animal de carga, um boi, né, considerado, porque o dono comprava essas pessoas, né, e escravizava, punia, vigiava. Se eles fugissem, eles eram caçados, tá? Então era uma relação desigual, tá? E impositória mesmo. Tá? Então a construção era mal feita, uma senzala mal feita, porque eles não é como se fosse um estábulo, né? Como se fosse um lugar onde guarda os animais, um chiqueiro, um galinheiro, né, um estábulo onde não tem tanto cuidado, né? Agora, a casa do patrão, não. A casa do patrão tem uma casa grande, né? Ela tem vários compartimentos, tem outras regalias, né? Porque, afinal de contas, naquela época, né? A gente está falando em relação àquela época, os senhores de escravos se consideravam donos, né? Os senhores de engenho consideravam donos da sociedade, vamos dizer assim, tá? Era o mais importante. Tá bem? Então, nós temos essa organização do espaço. A organização do espaço, ela reflete as relações de poder, né, as relações sociais entre, né, as pessoas que participavam para a produção do açúcar, né, e a produção da riqueza para a colônia portuguesa. Tudo bem? Então, voltamos aqui. Quanto deu o nosso tempo? Já deu 21 minutos, vai ter que dividir esse vídeo em dois, tá? Mas, pessoal, então, basicamente são esses assuntos introdutórios. No próximo vídeo a gente vai continuar essas exposições aí para vocês, tá? Porque é importante vocês conhecerem, tá certo? Então, qualquer dúvida, vão postando aqui nos comentários ou busca a gente no privado aí, tá? Para que a gente possa responder para vocês, tá certo? Muito bem, eu vou parar agora aqui e nos próximos vídeos a gente continua.